Se você está ouvindo essa mensagem neste domingo, respire fundo por um instante e permita que este momento seja diferente de todos os outros momentos da sua semana. Talvez você tenha chegado até aqui carregando pensamentos acelerados, preocupações acumuladas, decisões pendentes e emoções que nem conseguiu organizar direito dentro do coração. O domingo muitas vezes parece apenas o último dia, antes de tudo começar novamente. Mas hoje eu quero que você enxergue este dia como um altar invisível, onde você pode reorganizar sua alma. Não é apenas mais um dia no calendário, é uma oportunidade silenciosa de realinhar sua fé, restaurar sua esperança e lembrar quem realmente conduz a sua história. Talvez você tenha passado por momentos de tensão durante a semana. Talvez palavras tenham te ferido, talvez situações tenham te desgastado mais do que você imaginava suportar. E mesmo que ninguém tenha percebido, você sentiu o peso, você sentiu o cansaço, você sentiu aquela pequena dúvida tentando se instalar no fundo do seu pensamento. Mas este momento agora é um convite para desacelerar, para reduzir o barulho externo e permitir que a voz de Deus seja maior do que qualquer ruído que tentou dominar sua mente. Respire profundamente, inspire devagar, segure o ar por alguns segundos e solte lentamente, como se junto com o ar estivesse indo embora toda a tensão acumulada. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa carregar o mundo nas costas neste domingo. Existe um Deus que continua trabalhando mesmo quando você descansa. Existe um Deus que continua organizando caminhos mesmo quando você não enxerga movimento algum. Talvez o que você chamou de atraso seja, na verdade, proteção. Talvez o que você chamou de silêncio seja cuidado. Talvez o que você chamou de espera seja preparação. A fé verdadeira não nasce quando tudo está claro. Ela nasce quando, mesmo sem entender, você escolhe continuar confiando. E hoje o convite é simples, mas profundo. Confie mais uma vez. Confie mesmo que os números não fechem. Confie mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Confie mesmo que sua emoção esteja instável. Deus não depende das circunstâncias para agir. Ele não depende do cenário estar favorável para cumprir o que prometeu. Enquanto você estava preocupado, Ele já estava cuidando. Enquanto você estava ansioso, Ele já estava preparando algo além do que seus olhos conseguem enxergar. Talvez você tenha se sentido pequeno diante dos desafios. Talvez tenha duvidado da sua própria capacidade. Mas Deus não trabalha apenas com os fortes. Ele fortalece aqueles que reconhecem que precisam dele. A sua fragilidade não afasta Deus, ela aproxima. A sua dúvida não cancela o cuidado dele. Ela apenas revela o quanto você precisa descansar mais profundamente. Neste domingo, permita-se soltar o controle. Permita-se entregar aquilo que você tentou resolver sozinho por tanto tempo. Existe uma paz que não depende da lógica. Uma paz que não depende da explicação. Uma paz que simplesmente invade quando você decide confiar. E essa paz está disponível agora. Feche seus olhos por um instante, se puder, e imagine suas preocupações sendo colocadas nas mãos de Deus. Imagine seus medos diminuindo diante da grandeza dele. Imagine sua semana começando com leveza. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sua confiança aumentou. Deus não prometeu ausência de desafios, mas prometeu presença constante. E presença muda tudo. Quando Deus está no centro, a ansiedade perde força. Quando Deus está no centro, o medo não domina. Quando Deus está no centro, até o desconhecido se torna terreno de aprendizado. Talvez você esteja entrando em uma fase nova da sua vida e isso esteja te assustando. Mudanças geram insegurança. Transições geram medo, decisões geram pressão. Mas Deus não te conduz para te abandonar no meio do caminho. Se Ele permitiu que você chegasse até aqui, Ele também sustentará os próximos passos. Talvez você esteja cansado emocionalmente, não fisicamente, mas por dentro. Cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de manter a aparência de estabilidade. Hoje você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa descansar na certeza de que Deus continua fiel. Este domingo pode marcar um novo começo interno. Uma mudança silenciosa, que talvez ninguém veja, mas que você sentirá. Uma mudança de postura espiritual, uma mudança de perspectiva, uma mudança de confiança.
Você não está sozinho nessa jornada. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua sendo a rocha firme debaixo dos seus pés. Ele conhece sua história inteira, desde o começo até aquilo que ainda está por vir. E Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Confie novamente, descanse novamente, entregue novamente, porque este domingo não é o fim de algo, é o início de uma nova semana guiada pela presença de Deus. E essa presença é suficiente. Talvez você esteja olhando para a nova semana e já sentindo aquele peso antecipado, como se os desafios estivessem esperando por você logo na manhã de segunda-feira. Mas antes de permitir que a ansiedade construa cenários negativos na sua mente, escolha construir confiança no seu espírito. A maior batalha que você enfrenta não é externa, é interna. É dentro dos seus pensamentos que a fé precisa vencer o medo. É dentro do seu coração que a esperança precisa ser mais forte do que a preocupação. Você pode não controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode escolher como reage espiritualmente a cada situação. E hoje a escolha é confiar. Confiar mesmo sem garantias visíveis. Confiar mesmo quando os números não são favoráveis. Confiar mesmo quando algumas portas parecem fechadas, porque portas fechadas também fazem parte da proteção de Deus. Nem tudo que você desejou era aquilo que realmente precisava. Nem toda oportunidade que parecia perfeita era parte do propósito maior. Às vezes Deus fecha caminhos para evitar dores que você nem imagina. Às vezes Ele retarda respostas para fortalecer seu caráter. O crescimento espiritual quase sempre acontece em silêncio. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, algo profundo está sendo formado dentro de você. Talvez você esteja em um tempo de preparação e não de exposição. Um tempo de raízes profundas antes de frutos visíveis. Raízes não aparecem, mas sustentam. Processos não são celebrados, mas constroem. E Deus está mais interessado na solidez da sua fé do que na rapidez das suas conquistas. Talvez você tenha se comparado com outras pessoas recentemente. Comparado seu progresso, suas oportunidades, seus resultados. Mas cada jornada é única. Cada processo é individual. O tempo de Deus para você não é o mesmo tempo para outra pessoa. E isso não significa atraso, significa direção personalizada. Confie no ritmo que Deus estabeleceu para a sua vida. Confie no cuidado invisível que sustenta seus passos. Talvez você esteja enfrentando uma decisão importante e o medo de errar esteja paralisando suas ações. Mas lembre-se de que Deus também guia corações dispostos. Ele não abandona quem busca direção com sinceridade. Peça sabedoria, peça discernimento e confie que a resposta virá no momento certo. Talvez não venha como você imaginou, mas virá como você precisa. Deus não desperdiça orações sinceras, nenhuma lágrima é ignorada, nenhum pedido feito com fé é esquecido. Mesmo que a resposta demore, o cuidado já começou. Neste domingo, permita-se renovar sua perspectiva. Talvez o problema não seja o tamanho do desafio, mas o tamanho da sua confiança. Quando a confiança cresce, o medo diminui. Quando a fé se fortalece, a ansiedade perde espaço. Você não precisa ter todas as respostas para seguir em frente. Precisa apenas dar o próximo passo com confiança. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Deus não exige que você corra. Ele pede que você caminhe com Ele. E quando você caminha com Deus, até os caminhos difíceis se tornam suportáveis. Talvez você tenha perdido algo recentemente. Uma oportunidade, uma amizade, uma expectativa. Perdas doem, mas nem toda perda é destruição. Algumas perdas são redirecionamentos. Algumas despedidas são livramentos. Alguns finais são preparações para começos melhores. Confie que Deus sabe o que remove e sabe o que mantém. Ele não retira nada sem propósito. Ele não permite mudanças sem intenção. Você pode não entender agora, mas entenderá depois. E quando olhar para trás, perceberá que até aquilo que parecia negativo fazia parte do cuidado divino. Neste domingo, escolha terminar o dia com confiança renovada. Escolha começar a semana com fé fortalecida. Escolha descansar sabendo que Deus continua no controle. E essa verdade é suficiente para trazer paz ao seu coração. Respire mais uma vez profundamente e permita que essa paz permaneça. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de fingir que está tudo bem, cansado de sorrir quando, na verdade, o que você queria era simplesmente parar por um momento
e respirar. Mas hoje Deus não está pedindo performance de você. Ele não está pedindo força. Ele não está pedindo uma versão melhorada da sua fé. Ele está pedindo apenas o seu coração, porque é no coração que Ele trabalha. É no secreto que Ele transforma. É na fraqueza que Ele revela poder. E talvez você ainda não tenha entendido isso completamente. Você não precisa estar inteiro para Deus agir. Você não precisa estar confiante. Você não precisa estar motivado. Você só precisa estar disposto. Disposto a parar. Disposto a ouvir. Disposto a permitir que Ele reorganize aquilo que você tentou controlar sozinho. Talvez essa semana tenha sido pesada. Talvez você tenha recebido notícias que mexeram com você. Talvez tenha havido silêncio onde você esperava a resposta. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio de Deus muitas vezes é preparação. É construção invisível. É alinhamento interno. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, Ele estava fortalecendo você por dentro. Enquanto você achava que estava parado, Ele estava formando estrutura emocional em você. Porque antes de mudar circunstâncias, Deus muda pessoas. Antes de abrir portas, Ele fortalece caráter. E talvez o que você está vivendo não seja um atraso. Talvez seja um preparo. Talvez seja o ajuste necessário para que você sustente aquilo que pediu em oração. Você pediu crescimento, mas crescimento exige maturidade. Você pediu vitória, mas vitória exige resistência. E resistência não nasce em dias fáceis. Resistência nasce quando você decide permanecer mesmo sem entender tudo. Hoje eu quero que você pare por um instante e pense: o que Deus está formando em mim nesse processo? O que Ele está construindo que eu ainda não consigo enxergar? Porque quando você começa a olhar para o processo com fé, o peso diminui. A ansiedade diminui. A comparação perde força. Você para de se comparar com quem parece estar avançando mais rápido. Você entende que cada pessoa vive um tempo diferente e que o seu tempo não está atrasado. Existe algo muito profundo acontecendo dentro de você. Algo que talvez ninguém veja, mas Deus vê. Ele vê suas lágrimas silenciosas. Ele vê suas conversas internas. Ele vê suas dúvidas e mesmo assim Ele permanece. Permanece fiel. Permanece presente. Permanece sustentando você quando você nem percebe. Talvez você esteja esperando uma mudança externa, mas o milagre dessa semana pode ser interno. Pode ser mental. Pode ser espiritual. Pode ser a coragem que surge inesperadamente. Pode ser a paz que invade seu coração sem explicação. Pode ser a decisão de não desistir. Que às vezes o maior milagre não é ganhar algo. É continuar acreditando. É continuar confiando. É continuar caminhando. Se você chegou até aqui nesse devocional, isso já mostra algo. Mostra que sua fé ainda está viva. Mostra que você ainda busca. E enquanto houver busca, há esperança. Enquanto houver esperança, há futuro. Então hoje, antes de começar sua semana, faça algo simples. Entregue novamente. Entregue seus planos. Entregue seus medos. Entregue suas expectativas. Não porque você desistiu, mas porque você confia. Confia que Deus sabe mais. Confia que Ele vê além. E quando você entrega, você descansa. E quando você descansa, você fortalece sua fé. Essa semana não começa na segunda-feira. Ela começa agora, no seu coração, na sua decisão interna. Decisão de confiar. Decisão de não se sabotar. Decisão de acreditar mesmo quando não há sinais. Talvez o que você mais precise hoje não seja de respostas. Seja de alinhamento. Alinhar seus pensamentos com a verdade. Alinhar seu coração com a promessa. Alinhar sua expectativa com o tempo certo. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Mesmo quando o caminho parece silencioso, Deus está trabalhando. Mesmo quando você sente fraqueza, Ele está sustentando. Respire fundo agora. Sinta esse momento. Permita que a paz entre. Que essa semana seja marcada não pelo medo, mas pela confiança. Não pela ansiedade, mas pela fé. E quando a dúvida tentar voltar, lembre-se: você já superou dias que pareciam impossíveis. Você já atravessou fases que achava que não suportaria. E está aqui, respirando, ouvindo, buscando. Isso não é coincidência. Isso é propósito. Isso é cuidado. Que seu domingo termine com paz. Que sua semana comece com direção.
e que sua fé se fortaleça a cada passo. Em nome de Jesus. Amém.